temático aqui mesmo, com o tema específico Memória, Verdade e Justiça, com 3 palestrantes. O senhor Roberto Caldas, senhor juiz e vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhor procurador federal, doutor Ivan Cláudio Marques, e o senhor conselheiro da Comissão Nacional de Anistia, professor José Carlos Moreira da Silva. Senhores e senhoras, a Câmara Municipal de Porto Alegre acredita que com esse gesto e este ato estamos reconstituindo parte da nossa história. Queremos agradecer a participação dos senhores e das senhoras e, de forma acolhedora, dizer que os homenageados sintam-se em casa, porque, repito, fizeram e fazem parte da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigado a todos e faremos um rápido intervalo de 2 minutos para as despedidas normais. Obrigado pela presença. Rosa falou com o Mardelli também?
Nós estamos. Esse criou. Agora que eu estou vendo. Tirei meu voto. Meu voto estava no lixo, tá aqui, ó. Chaves, ô Chaves. Ô Chaves. Ô Chaves. Ô Chaves. Daí, rapaz, missão cumprida. Tem foto disso? Não tem. Deus nos abençoe. E aí, gostou? Ó, fantástico. É só. Muito bom, né? Cumprimento, tá? Essa aqui foi 92, aqui já estava, né? Parabéns, viu, presidente da Câmara de Vereadores. Oi, Como é que tá, Jenny? tudo bem? Tu não tem meu santinho? O meu santinho também tá lá? É, que legal. Eu, Copiti, ó, diz que tem os meus também, ó. Não é, aquela aqui, ó. É que isso aqui é uma amizade de... Quantos anos, velho? 30 anos. Eu vi a Rosa. A Rosa tá aí, a Rosa tá aí. Inventou a Rosa. Tô matando a saudade, Pedro. Quero, mas eu não quero ficar com isso aqui, ó. Isso aqui é um documento meu. Eu vou pedir alguém no gabinete para tirar o xerox. Garcia, eu vou indo para o trabalho. Ela continua lá na Lanchina. Continua no mesmo lugar, morando lá. Sempre. Vem cá e a Zé tá lá em Brasília. É verdade, né? Mas no beijão é bom te rever, né? Eu fico contente com você. Todas as andanças sempre tu olha. Mas muito obrigado. E a família do meu filho, o Mário, é tua. Eu sei disso.
Senhoras e senhores, nós vamos retomar os trabalhos. Eu quero convidar para compor a mesa do tema Memória, Verdade e Justiça o senhor juiz e vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Roberto Caldas. Convido o senhor Procurador Federal, Dr. Ivan Cláudio Marques. Convido o senhor conselheiro da Comissão Nacional de Anistia, professor José Carlos Moreira da Silva Filho. Como é que vocês pensaram as falas aqui para a gente? Quem é que fala primeiro? Quem é que... Vamos combinar a metodologia só. Eu não sei. Vocês definam. É isso? Pode ser, pode ser. Então, primeiro, Roberto. Segundo, Ivan. E terceiro... Minha turma prepara. Qual é o tempo que vocês precisam, mais ou menos? Olha, depende de vocês. Pelo jeito... A minha preocupação é se demorarmos muito, vai ser muito longo fazer ao plenário. Eu acho que 10 minutos. 10 minutos, cada 15. Talvez. Então tá bom. A gente já resolve. Senhoras e senhores, todos estão convidados a esse tema das comunicações, memória, verdade e justiça. E de imediato eu convido o senhor juiz e vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Roberto Caldas, a utilizar a tribuna. Por gentileza. Boa tarde, senhoras, senhores, presidente, professor Garcia, nossos agradecimentos pelo convite, eminente vereador Alberto Kopitsch, nossos melhores agradecimentos e reconhecimento pela importância histórica deste ato aqui realizado, já iniciado com belíssima homenagem a quem tem tanto mérito na luta democrática para o nosso país, para o estado do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Cumprimento meus colegas de mesa, Dr. José Carlos Moreira da Silva Filho, da Comissão de Anistia, Dr. Ivan Cláudio Marques, Procurador da República, membro da Força Tarefa do caso Guerrilha do Araguaia. É uma satisfação dividir este momento com vocês, neste momento que tratamos da memória, da verdade e da justiça. Eu quero concentrar a minha manifestação no aspecto justiça. Como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e tendo participado no caso Guerrilha do Araguaia como então juiz ad hoc, ou seja, juiz indicado pelo Estado brasileiro para julgar aquele caso, creio ser absolutamente relevante lembrar que nós não estamos neste tempo, neste 50º ano
do golpe de Estado de 31 de março de 64, a buscar apenas investigar, julgar e punir. Mas mais que isso, nos preocupamos em resgatar a memória, em resgatar a imagem das pessoas que muitas vezes, heroicamente, emprestavam seus serviços à nação e, em dado momento, da noite para o dia, eram sacados dos cargos, eram destituídos da representação política, como muitas vezes ocorreu. Aliás, o ato institucional número 1 foi exatamente no sentido de estabelecer a possibilidade de cassação de mandatos pelo poder militar, então, instituído. Mas o importante em que quero me concentrar é dizer que estamos buscando passar a limpo também no aspecto justiça. É fundamental, e esta consideração a Corte Interamericana teve em conta, que, ao analisar a validade da Lei de Anistia de 1979, a Corte entendeu que esta lei é nula de pleno direito no que se refere a anistiar agentes do Estado. E por que ela é nula de pleno direito? Porque não se concebe uma lei criada por autores que cometeram crimes para autobeneficiar-se. Por um aspecto, a Corte Interamericana entendeu que não pode existir lei de autoanistia no continente americano. Em segundo lugar, que ainda que não fosse lei de autoanistia para os próprios agentes que pensaram aquela redação e assim querem interpretar, não pode haver anistia de crime grave contra direitos humanos ou crime de lesa humanidade. Vale dizer, sequestro, desaparecimento forçado, tortura, estes crimes atrozes que não maltratam apenas a vítima, aqueles que são diretamente vitimizados, mas toda a humanidade diante do terror dos atos praticados. E pior, em nome e com as forças do Estado. Por isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já em novembro de 2010, ao analisar a validade da lei de anistia, entendeu que ela não pode continuar a surtir efeitos no Brasil. Aliás, na linha jurisprudencial que já vinha adotando em relação a outros países, com a contribuição, aliás, de um juiz brasileiro que me precedeu, o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, que hoje é juiz na Corte da Haia. Cansado Trindade foi um dos mais ativos juízes na busca de processamento, punição e julgamento julgamento e punição daqueles que cometeram crimes contra direitos humanos, crimes graves contra direitos humanos, quer no Peru, no Chile, enfim, em diversos países da região, Guatemala, El Salvador, de forma que foi se consolidando uma jurisprudência que permitiu chegar ao caso Guerrilha do Araguaia, em que, por unanimidade,
a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por 8 votos, porque eram 7 titulares e mais a minha presença como juiz ad hoc, por 8 votos, entendeu que a lei de anistia não pode continuar valendo. E esta interpretação, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, é uma interpretação que decorre da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, livremente assinado, ratificado pelo Brasil. E, portanto, conforme já entendeu o Supremo Tribunal Federal, é uma norma, é uma lei de caráter superior, acima mesmo das leis ordinárias federais, que, por enquanto, pela compreensão do Supremo atualmente, está apenas abaixo da Constituição, mas é válida e exigível imediatamente. Foi interpretando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos que se decidiu que, dentre os marcos necessários para cumprir esta determinação de invalidar a lei de anistia, que se conduzisse eficazmente perante a jurisdição ordinária, não militar, diga-se, a investigação penal dos fatos, a fim de esclarecê-los, determinar responsabilidades e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei assim preveja. E realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares, trabalho que vem sendo exercido pelo Grupo de Trabalho Araguaia. Tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas que ainda não está tipificado no Brasil, então precisamos editar uma lei específica, embora não haja dificuldade de realizar a punição por outros crimes conexos a este. Gostaria, senhor presidente, de encerrar este momento, reafirmando a minha honra de participar deste momento aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, uma cidade que há muito me é tão grata, de celebrar, sim, nesses 50 anos do golpe, a liberdade democrática que hoje vivemos, a liberdade de agir, de legislar, de falar, de expressar ideias, de investigar, de julgar e punir quem quer que seja, especialmente por crimes graves contra direitos humanos, que a humanidade não pode tolerar, a humanidade não pode esquecer, e por isso a jurisdição internacional garante que estes crimes não podem prescrever e não podem ser anistiados. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Caldas. Próximo orador, senhor Procurador Federal, doutor Ivan Cláudio Marques. Por gentileza, pode ocupar a tribuna. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, principalmente ao vereador Alberto. Acho fundamental esse espaço, esse momento, para falarmos sobre o tema. Agradecer essa oportunidade de participar com tão ilustres colegas de mesa, o doutor Roberto Caldas, José Carlos Moreira.
em que se juntam aqui vários protagonismos diferenciados na efetivação do direito à justiça, verdade, memória no Brasil. Gostaria de lembrar que o Rio Grande do Sul tem alguns protagonismos, nós temos atividades interessantes da sociedade aqui, temos aqui o Raul Elvanger, representante do Comitê Carlos da Ré, nós temos o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, também do Jair Krischke. Essa iniciativa do Legislativo Municipal é muito interessante em devolver, mesmo que simbolicamente, o direito aos cassados. Isso vem não a refazer a história, mas a relembrar e, de alguma forma, fazer um mínimo de justiça. Nós temos o protagonismo da Comissão de Anistia no Brasil, que vem fazendo um trabalho excelente, principalmente a partir de 2008, nesse tema, em que o professor José Carlos é o vice-presidente, um dos representantes aqui. Nós temos o protagonismo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, representada agora pelo Dr. Roberto Caldas, em que, na época, num excelente voto como juiz ad hoc, se considerou que a lei de anistia brasileira era totalmente inconvencional e inaplicável para qualquer situação jurídica do Brasil. E, por fim, o protagonismo do Ministério Público Federal, em que eu pretendo apenas contar-lhes um pouco das nossas atividades para que tenham uma noção do que a gente vem realizando e de como a sociedade civil pode e deve nos ajudar nas suas variadas formas. Nós temos um protagonismo aqui no Rio Grande do Sul por ter sido a primeira investigação por crimes da ditadura pelo Ministério Público Federal em 2008, em Uruguaiana, justamente por sequestro de argentinos, na época em que eu fui procurador nessa cidade. Posteriormente, nós tivemos, em 2009, investigações na região do Araguaia, e, com isso, após a decisão da Corte Interamericana, a segunda Câmara Criminal, que é coordenada pela doutora Raquel Doge, resolveu criar, então, um grupo específico para tratar com esses crimes, que é o Grupo de Trabalho Justiça e Transição, que eu coordeno nacionalmente, com o objetivo de contatar todos os procuradores da República que teriam atribuição para processar crimes contra a humanidade e subsidiá-los com doutrina, com trabalho físico mesmo, com auxílio nas oitivas, a concatenação das investigações e possibilitar o andamento dessas ações penais. Com isso, e dando cumprimento à sentença da Corte Interamericana, nós ingressamos em março de 2012 com a primeira ação penal por 5 sequestros no Araguaia, contra o conhecido Major Curió, que depois foi intendente da Serra Pelada. Major Curió, que, quando surgiu o movimento de Sem Terra no Rio Grande do Sul, foi chamado para tentar contê-lo, e, após usar as suas táticas de cercamento e passar mais de um mês aqui, acabou desistindo, ou seja, não suportou a teimosia gaúcha, surgindo aquela frase célebre de que, em terra de quero-quero, Curió não canta de galo. Posteriormente, nós ingressamos com mais 7 ações penais, então nós temos 8 ações penais já entre São Paulo, Rio de Janeiro e o Araguaia, com a Procuradoria em Marabá, por crimes de sequestro, crime de ocultação de cadáver e crime de tentativa de homicídio, que foi o famoso caso Rio Centro. Para aqueles que não sabem, teria sido o maior atentado da América Latina, em que a ala mais ferrenha da direita queria fazer um atentado jogando a culpa nos movimentos de esquerda e, com isso, endurecer uma vez mais a ditadura militar, que nessa época vinha falando em distensão lenta e gradual. Então, em 81, nós tivemos essa tentativa de atentado, por sorte as bombas estouraram antes, matando um militar, mas envolveria um show de rock no Rio Centro, em que estariam em torno de 20 mil pessoas, inclusive importantes artistas brasileiros, como Gilberto Gil, Caetano Veloso. Isso teria sido o maior atentado da América Latina. Bem, além disso, nós tivemos alguns reveses também no Ministério Público Federal, com arquivamentos que, de fato, entendo que não tenha sido a melhor atitude do Ministério Público Federal, mas toda a instituição caminha tentando